Eu sei que você está pensando hoje, será que eu me devo divorciar? E se eu me divorciar, com quem vão ficar os filhos? O nosso patrimônio, será que vai ficar tudo com ele? E principalmente, quanto que esse pai deve me ajudar para eu conseguir manter o padrão de vida que eu tenho hoje? E por isso, hoje eu vou te passar todos os segredos e todas as dicas para você, caso decida fazer um divórcio, faça um divórcio tranquilo, seguro e que você não tenha nenhum prejuízo. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Eu sou o Dr. Felipe Caiafa, advogado especialista em direito de família há mais de 10 anos. Hoje nós ajudamos crianças a ter o mesmo padrão de vida do pai e passar por esse processo de divórcio de maneira tranquila e descomplicada. Mas antes de iniciar o conteúdo, eu quero falar para vocês que agora dentro da sala tem uma pessoa que está passando por esse período agora, um período de rompimento e um período de divórcio. Porém, eu vou tirar as dúvidas dele agora, só que eu não estou do lado dele, eu estou do lado das mães. Para você, mãe, entender como você pode se resguardar e passar por esse período sem sofrer nenhum prejuízo. Cara, tô passando aí um perrengue e acabei de descobrir aqui ao vivo que são dois contra mim, né? É ela e o Felipe agora. Agora o trem tá feio. Bora pra cima tirar essas dúvidas aí, doutor. Ô, produção, eu não vou passar a mão na sua cabeça, viu? Mas eu só queria entender, tem quanto tempo hoje que você está no seu relacionamento? Quanto tempo você foi casado? Cara, relacionamento mesmo foi 5 anos e casado 1 ano. A gente ficou mais tempo namorando do que casado mesmo. E durante esse período que vocês estão juntos, hoje vocês têm filhos, como que tá sendo a situação sua, produção? Cara, só um pivetinho só, entendeu? Um molequinho, gente boa. Eu penso, um molequinho aí, pensa num molequinho, gente boa, Felipe. Ainda é novinho ainda, mas você sabe, você olha na cara dele, você sabe assim, que molequinho, gente boa. Só ele mesmo, a gente tem alguns bens, a gente adquiriu juntos, né? Como carro, a gente adquiriu também um apartamento. Não vou mentir que eu tô um pouco preocupado quando se trata disso, porque no relacionamento, o único que trabalhava era eu, ela ficava cuidando da casa. E às vezes dá essa sensação de injustiça, mesmo sabendo que eu quero que o meu moleque fique com tudo, entendeu? Então, assim, é uma dor no coração e eu tô aqui pra tirar as dúvidas hoje de verdade, entendeu? Do o que eu devo, o que eu não devo fazer, entendeu? Então é um momento, assim, bem importante. Essa é a sua dúvida, a maioria das mães. Mas vamos começar por partes. Vamos falar primeiro de filhos, depois nós vamos falar dos bens e depois nós vamos falar de como é feito esse divórcio. E deixa eu te fazer uma pergunta. Durante esse período que vocês estavam juntos, mensalmente, qual que era o valor médio de gastos que ele tinha? Cara, a gente tinha uns valores, assim, um pouco altos para a maioria da classe, né, tipo, brasileira e tal. A gente gastava ali com ele em torno de 3 a 4 mil reais mensal. Mas esse valor quem pagava todas essas despesas era você era que é o provedor da 100% casa. eu era provedor da casa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Após a separação, você concorda em continuar mantendo esse valor de pagamento de pensão alimentícia? Eu me sentiria mais confortável se eu tivesse certeza que ia para ele. Entendeu? Assim, seria bem melhor e mais fácil de aceitar. Eu e ela, a gente se reuniu, a gente se juntou num momento muito parecido. Entendeu? Tanto eu quanto ela, a gente não tinha construído nada. Nós tivemos as mesmas oportunidades, entendeu? E meio que quem aproveitou foi eu mesmo. Até antes de casar, eu acabei aproveitando algumas oportunidades, ela não, entendeu? Então, assim, esse é o que eu sinto. Tô um pouco até angustiado de falar assim. Porque antes da gente iniciar, eu fiz uma pergunta para você. Qual é o valor que você pagava de pensão, de despesa para o seu filho? Você disse que era de 3 a 4 mil reais. E por que você teve essa dúvida se esse dinheiro vai para ela ou para o seu filho, sendo que você acabou de falar pra gente que era o valor que você já tinha de gasto com ele? Então, a primeira preocupação é o seguinte. Eu gostaria que ela ficasse com ele. E para ela ficar com ele, ela não poderia trabalhar. Entendeu? Eu entendo o seu ponto. Eu tô vendo o seu olhar de crítica. Eu entendo o seu ponto. Só que é muito difícil para mim, homem. Eu acho que homem no geral afeta muito o ego, entendeu? Quando se fala desse financeiro. Tipo assim, ela vai ter que se sobreviver com uma grana minha, entendeu? Então isso machuca mesmo sabendo que é pro meu filho. Posso te dar uma novidade, uma notícia boa? Hoje a criança, ela deve viver no mesmo estilo de vida do pai. Quando a gente está falando de obrigação de alimentos, a gente tem que excluir a mãe dessa obrigação. Por quê, produção? Porque já presume que a mãe ela tem as despesas com a criança, com o aluguel, com a água, com a luz, com o carinho, que a gente tem um valor que a gente fala que é o pagamento emocional, o valor emocional. Então, ou seja,
já presume que a mãe tem essa despesa. Fora isso, eu gosto de lembrar você que sempre que você pretende ganhar mais dinheiro, Cara, pretendo. saiba com que, de acordo que sua finança for aumentando, necessariamente vão aumentar também as suas despesas com a criança. Por quê? Porque seu filho, produção, sempre vai ter que viver de acordo com o seu estilo de vida, correto? Mas mesmo que, por exemplo, se eu aumentar hoje 4, 5 vezes meu faturamento, um exemplo, a criança vai continuar tendo os mesmos gastos. Eu vou ter que mandar mais mesmo assim? Exatamente. Até porque, quando a gente está falando de pensão alimentícia, a gente está falando de possibilidade do pai e de necessidade. Se a possibilidade do pai ele aumentou, necessariamente ele também pode aumentar o valor da pensão. Por quê? Isso reflete na vida da criança. Hoje, se você paga um colégio de R$ 500 e você tem condição de pagar R$ 1.000 de colégio, você concorda comigo que ela vai melhorar a educação dela? Concordo. E se a criança hoje, por exemplo, não está matriculada no futebol, numa natação, seu salário aumentou, você concorda que ela vai poder ter acesso a lugares que ela não teria? Sim. Então você ficou claro que hoje a criança ela deve acompanhar o padrão de vida do pai? Sim. Então a gente superou essa fase. Agora a gente vai para outra fase, que é a fase da guarda e das visitas. Hoje você concordaria, porque a gente conversou no atendimento, que a criança ficaria com a mãe e você teria o direito de visitas. Como que vocês conversaram? Como que está sendo essa frequência sua depois que vocês terminaram de visitas pro seu filhão? Cara, eu trabalho em home office. Então, assim, eu quero estar próximo dele o máximo possível. Inclusive, eu até vou ficar um pouco receoso de me relacionar com outra pessoa no início, porque ele é muito novo. E eu entendo que quando você conhece outra pessoa, tem aquela questão dos ciúmes e tal. Então, assim, eu quero estar próximo. Inclusive, eu aluguei um apartamento próximo da casa para eu conseguir um dia sim, um dia não, ir lá, pegar a criança para ficar um pouco comigo, um período comigo. Porque como eu trabalho em home office, eu consigo colocar, por exemplo, o chiqueirinho dele do lado, entendeu? E ir trabalhando enquanto eu vejo ele. Esse é o meu intuito, desde sempre foi o nosso combinado. Só que, por exemplo, ontem eu fui buscar ele e ela não teve disponibilidade. Então, assim, que era o combinado, a gente tinha organizado tudo bonitinho. Chegou na hora, eu fui lá e não tinha disponibilidade. Eu fiquei um pouco irritado, sabe? Então, assim, não sei como que vai ser. Eu gostaria que fosse assim. Não, e graças a Deus a gente está fazendo esse acordo e a gente está fazendo isso judicialmente. E por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas, ou produção, que não ajustam, principalmente no começo do relacionamento, tem esses percalços no meio do caminho. Não saber o dia que vai buscar a criança, com quem deve ficar e com quem essa criança pode ter convívio. Porém, existe a notícia boa. Quando a gente regulariza na justiça, nós conseguimos fazer o quê? Com que que a mãe tenha previsibilidade. O que é previsibilidade? Saber o dia que você vai buscar. Até para ela se organizar e conseguir ter a rotina dela, uma rotina de lazer, a vida dela particular. E você também, para você organizar seu trabalho, seus estudos e você conseguir ter esse convívio com a criança. A notícia boa é que a gente pode fazer isso de duas formas. A primeira forma, a gente fazer essa visita de maneira livre. E como que significa de maneira livre? Essas visitas ela pode continuar livre, porém, para que a mãe não seja pega desprevenida, a gente coloca um prévio aviso para ela. Ou seja, toda vez que você for visitar a criança, você vai avisar de maneira antecipada, entre 24 horas a 48 horas. Para quê? Para que a mãe se prepare para que você possa buscar a criança e não atrapalhe da rotina dela. Agora a gente vai para o segundo ponto, que é, se a mãe não aceitar o direito de visitas livres, o que nós podemos fazer? Nós podemos ver quais são os períodos que a criança tem à disposição para a gente ajustar na semana dela e na sua, de maneira que você consiga visitar ela semanalmente, mensalmente, e você consiga ter esse contato e não perca esse vínculo que a gente sabe que é tão importante. Correto, produção? Correto, mas assim, o que eu tô um pouco na dúvida. Cara, se eu tenho os gastos com a pensão da criança, por exemplo, eu que vou suprir a necessidade financeira da família. Então, assim, no caso, a partir do momento que eu sair da casa, eu não me considero mais a parte daquela família, por mais que eu seja pai da criança, entendeu? Então, eu que vou suprir as necessidades da família. E ainda assim, eu vou ter que seguir a tabela de horário da mãe. Pô, eu vou ter que avisar com 48 horas de antecedência. É isso mesmo? Produção, eu te entendo. Mas para deixar claro na prática, após o momento que vocês romperam o relacionamento, existe vida nova. Só que a notícia que eu posso te dar é que não existe ex-pai e ex-mãe. Então, é necessário você estar no dia a dia. Porém, como você perdeu o vínculo de família, como você mesmo disse,
você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar encaixar na rotina do seu filho, porque seu filho, ele não vai parar de estudar, ele não vai parar de ter o lazer dele e não vai parar de ter os compromissos que ele tinha. E para isso, a mãe vai precisar o quê? Ela vai precisar ajustar com você, né, de maneira conjunta, para que vocês possam ajustar de maneira que não vai atrapalhar a rotina da criança e você possa ter esse convívio que a gente sabe que é importante. Agora eu quero falar dos bens. Agora vamos pra parte da briga. Agora dá briga. Agora vai dar briga porque, cara, eu não sou muito apegado no apartamento porque é o meu filho, né, cara? Então, assim, é a casa dele. Só que eu comprei o carro dos meus sonhos, bicho, que é um Mustang. Você sabe que eu sou apaixonado, você me conhece há muito tempo. E, cara, eu vou ter que vender ele. Então, assim, eu tô com muito aperto no coração, sabe? Assim, eu queria que você explicasse um pouco mais como que vai funcionar e tal. Sobre a partilha, eu queria perguntar pra você antes, vocês foram casados por qual regime de bens? Cara, a gente se conheceu, a gente não tinha nada. Então, assim, a gente achou justo dividir tudo mesmo. Então foi comunhão universal de bens. Ou seja, você sabe que na comunhão universal de bens, todos os bens eles são divididos durante o casamento. Durante o período que vocês ficaram juntos, quais bens foram adquiridos durante essa união de vocês? Apartamento, 2 carros, o carro popular e o Mustang, uma moto e um pedacinho de terra aqui em Goiás. Não é muito grande, mas a gente conquistou junto. E dentre esses bens que você tem algum deles que estão financiados ou todos já estão quitados? Todos quitados. Excelente, coisa boa. Todos esses bens que foram adquiridos durante a união, é necessário você dividir metade com ela, porque vocês decidiram a comunhão universal de bens. Agora, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: além desses bens que você tem, você deixou saldo em conta ou algum saldo de FGTS? Cara, eu nunca fui CLT, então não tem a questão do FGTS, mas saldo em conta eu tenho da empresa. Ah, eu esqueci de falar isso também. Além desses bens, tem a empresa também. O meu CPF tá fraquinho, mas o da empresa tá legal. Então, ou seja, para a gente descomplicar, o que a gente pode fazer para te ajudar e fazer com que vocês passem por esse período mais de maneira tranquila? Primeira coisa, todos os bens que foram adquiridos serão divididos por 50%. Além disso, se você tiver saldo em conta, é dividido meio a meio também. E o capital social da empresa que vocês têm hoje, também nós conseguimos fazer essa divisão. Você acha que seria possível a gente conversar com ela para a gente fazer ajustes para a divisão desses bens? Conversar com ela, o que está sendo difícil é justamente na parte do carro, entendeu? Que é eu acho que ela sabe que é o que eu gosto, sabe? Ela tá pegando muito firme. E na questão também da terrinha que a gente tem. Aí tá sendo um pouco complicado na hora de fazer esse acordo. Isso acontece muito que tem patrimônio. Mas você acha que é possível hoje uma ex sua ser sócia sua atualmente? Porque se vocês não deram certo no relacionamento, provavelmente dentro do âmbito dos negócios é difícil. Por isso que eu fiz a pergunta: será que seria possível a gente conversar e chegar num denominador comum? Porque eu vou explicar na prática. Produção. Quando não tem acordo entre as partes, o juiz ele faz o quê? Ele divide esses bens e dá a possibilidade que vocês vendam esses bens para cada um chegar na sua quota parte e ter uma divisão justa. E uma coisa que a gente tem que deixar claro, produção, é que pensão alimentícia é uma coisa e o pagamento, por exemplo, de recebimentos dela é outra. A gente não pode comunicar os dois, porque senão vai dar problema para vocês judicialmente, porque ambos não se confundem. Na prática, o que eu preciso fazer agora para dar entrada nesse divórcio? Primeira coisa que nós vamos fazer é assinar os documentos e fazer propostas para ela, para ver se tem a possibilidade da gente fazer isso de maneira amigável, porque toda vez que a gente faz um divórcio amigável, a gente consegue ser mais rápido, a gente consegue diminuir as custas e a gente consegue diminuir o atrito entre vocês. Agora, se eventualmente, produção, ela não aceitar fazer esse divórcio de maneira consensual, nós vamos ter que entrar na justiça e pedir para que o juiz estabeleça e faça a divisão de maneira justa para vocês. Tá bom, e eu consigo resolver tudo com vocês, questão de partilha de bens, da papelada e também da pensão do meu filho, tudo com vocês. Com certeza, produção. Inclusive, nós vamos pegar na sua mão para a gente passar por esse período juntos. Nós passamos todo o andamento de processo para você, te informamos das principais decisões e, principalmente, nós ficamos ao seu lado para a gente ajudar vocês a ter um divórcio de maneira justa. E para você tirar todas as suas dúvidas, nosso link de WhatsApp está aqui no link na descrição abaixo para você agendar e entender de forma descomplicada como que você pode passar por esse período que é tão difícil. Fechou. Aí aqui, esse vídeo, eu quero até deixar ele do